Olá, queridos irmãos e irmãs, pastores e pastoras que estão nesse processo de credenciamento. É um prazer, meu nome é Jonismar, é um prazer estar com vocês e nessa oportunidade nós vamos trabalhar algumas questões acerca da declaração de fé, princípios e práticas da Igreja de Deus. Então vamos lá, vamos tentar facilitar esse processo de maneira que nós todos consigamos alcançar a aprovação, não só nesse instante, mas diante de Deus com as nossas vidas. A Bíblia diz que nós devemos estar aptos para responder acerca daquilo que nós cremos. Então vamos lá. Artigo 1, a nossa declaração de fé consta de 14 artigos. Desde o primeiro até o 14º, nós teremos algumas questões. Mas o primeiro artigo, ele diz que nós cremos na inspiração verbal da Bíblia. E isto significa muitas coisas. Uma delas é que a palavra do Senhor, toda ela, é devidamente inspirada. Tá? Então, as palavras da Escritura são ordenadas pelo Espírito Santo e as Escrituras são um verdadeiro alento de Deus, quer dizer, ela emana de Deus através dos autores, ela vai chegar a nós pela própria ação do Espírito Santo nos seus autores. Os livros, olha só, existem livros que são apócrifos. Estes livros, eles não devem ser usados como base de onde nós podemos defender a nossa fé. Então, é preciso ter cuidado. Alguns irmãos que vêm de formação católica, nós lembramos que temos na Bíblia Católica alguns livros extras. Estes livros são apócrifos. São livros históricos, com conteúdo histórico, mas não são canônicos. Eles não são suficientemente reconhecidos ou historicamente reconhecidos como inspirados, tá? Alguma base bíblica para que a gente defenda que a Bíblia é inspirada, nós temos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Este texto comprova a inspiração. E ainda, nós temos em 2 Timóteo 3, 16, 17, que ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e pronta para o ensino verdadeiro da palavra. Toda a Escritura, e não apenas o Novo Testamento ou apenas o Antigo Testamento. Então, cuidado, não faça confusão. Toda a palavra é inspirada. Já no segundo artigo, onde cremos que Deus existe eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos algumas perguntas. Então, o termo Deus, nessas questões, se refere a um ser que é eterno, anterior a todas as coisas. E esse termo utilizado como pessoal ou pessoas, ele é tanto usado para se referir a Deus, Pai, ao Espírito Santo e ao Deus Filho. São pessoas independentemente e juntos formam um único Deus. Tá? Deus Pai é Pai por quê? Porque ele gerou o Filho. Então, ele assume a paternidade, a pessoa da paternidade, porque ele é o gerador do Filho. E Cristo, tanto Cristo quanto o Espírito Santo, eles são pessoas de Deus por causa da sua natureza. Ó, há um texto na Bíblia que diz assim, não saiba mais do que convém. Então, cuidado, viu? A natureza identifica a filiação tanto de Jesus quanto do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é um ser pessoal, nós falamos disso, e nós temos que lembrar disso. O Espírito Santo não é só para ser sentido
ou para ser alguma outra questão. O Espírito Santo é uma pessoa e tem atributos pessoais que comprovam isto. Em Deus há uma unicidade e trindade que são eternas. Preste atenção na prova. Tá? Talvez vocês encontrarão as respostas dentro do próprio conteúdo, tá? Se nós formos pegarmos as bases bíblicas, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, declara que Jeová é um só Deus. E em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo abençoa seus leitores usando os nomes da Trindade. Então, lembrem disso. Quando Paulo vai utilizar o termo para abençoar os outros, ele vai usar o termo da Trindade. Tá bom? Hebreus também nos ensina que Cristo se ofereceu a si mesmo pelo Espírito eterno. Olha só, pense nisso, considere essas questões. Artigo 3º. Nós cremos que Jesus Cristo é o unigênito do Pai, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, que foi crucificado, sepultado, ressuscitou dentre os mortos, que foi assunto aos céus e está à destra do Pai como nosso intercessor. Olha quanta coisa num artigo só. É necessário ter atenção com isso aí. O que poderia ser como algumas perguntas nessa questão? Olha só, nós precisamos ter aí um certo cuidado. Ele é unigênito, ele é concebido do Espírito Santo, mas ele foi também gerado no ventre de Maria. Então, lembrem-se disso, tomem cuidado com isso. Sobre a natureza divina, nós temos algumas bases bíblicas. Mateus 1:23 diz que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado... Lá em Salobra a gente falava Mané, mas não é, viu, irmãos? Na hora da prova não é Mané, é Emanuel. Tá? Então toma muito cuidado com isso, que às vezes a gente fica lembrando lá da roça e fica caçando esses nomes na Bíblia e não tem. É Emanuel. E sobre a natureza de Cristo? Olha só como a Bíblia nos diz em Lucas 2, versículo 7. Ele teve o seu primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hotelaria. A rede hoteleira estava cheia, mas havia uma vagazinha lá na estalagem. Então, lembrem-se e tomem bastante cuidado. O nascimento de Jesus é virginal, não, a concepção é espiritual, mas o nascimento é virginal. Preste atenção, irmãos, lembrem-se disso, porque a prova vem. E Tiago diz-nos assim, tende motivo de grande alegria passardes por uma prova tão grande, viu? O unigênito do Pai, unigênito, quer dizer, o único gerado, e ele deixa de ser unigênito e passará a ser primogênito, para que se torne exemplo dos demais. Então, lembrem-se disso. O que este nome, então, de Jesus significa? Significa Salvador. O nome, então, de Cristo significa Salvador, ungido. Então, se por aplicação, o nome de Jesus significa Messias, o enviado, aquele que veio, mandado de Deus. E então, se nós pensarmos nisso, quando nós percebermos acerca da concepção do Espírito Santo, se refere à concepção de que Cristo no ventre de quem, gente? De quem? Lembrem disso. Maria. Eu vou falar devagarzinho, que é para vocês pensar que está colando, tá? Maria. Quando nós percebermos tudo isso, nós temos que entender essas doutrinas e fazer a diferenciação. A doutrina do nascimento de Jesus, virginal de Maria, não se deve
ser confundida com a concepção. Tá? O nascimento é uma coisa, a concepção é outra. A doutrina da concepção sem mácula ensina que Maria nasceu, ou no caso, né, Jesus nasceu de Maria sem pecado, tá? Sem o pecado, tá bom? Como é que, então, nós podemos perceber isso? Como o homem veio ao mundo por meio do nascimento, da mesma forma que Jesus, nascimento virginal. A obra do Senhor como Redentor cumpre quais funções? Jesus tem um sacerdócio triplo. Ele é profeta, sacerdote e rei. Captou, irmão? Profeta, sacerdote e rei. Tá bom? Cristo, então, cumpriu todos os requisitos de quem? Da lei de Deus. Da lei do Senhor. Lembrem-se disso. E em sua morte, qual que é o tipo da morte que Jesus morreu? A morte vicária. Que nomão, hein, irmão? Lembrem disso. Vicária. Ele vai ressuscitar, nós temos as bases bíblicas, falamos já de Mateus 1:23, de Atos 2:2, de João 1:14, não esqueça disso. Mas acerca do sacerdócio de Jesus, nós podemos citar e lembrar que lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 17, nós vamos entender algo mais, tá bom? Lembrem-se disso, tá bom? Vamos lá? Qual é o quarto artigo da nossa declaração de fé? Cremos que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus e que o arrependimento é ordenado por Deus a todos e necessário para perdão dos pecados. Gente, isso é maravilhoso. Nós devíamos, às vezes, fazer um pouco mais de estudo acerca disso. Todos nós pecamos, todos nós necessitamos se arrepender e esse é o meio ordenado por Deus. Então, o que é pecar, irmão? Pecar é a violação da natureza moral de Deus. Irmãos, pecar é violar a natureza de Deus. Lembrem-se disso. Atos de transgressão ou pecados ocorrem quando uma pessoa não obedecem os mandamentos de Deus. Então, o pecado pode ser tanto manifesto quanto secreto, oculto. Lembrem-se disso. E mais, vamos lá. Quando nós percebermos o termo glória de Deus, nós precisamos lembrar que isso se refere à superioridade de Deus sobre as criaturas. Pensem nisso. Quando nós entendermos isso, essa superioridade do Senhor, nós vamos então perceber um detalhe. O que é arrependimento? Arrependimento não é remorso. Arrependimento, biblicamente falando, é uma mudança de atitude e modo de viver. Tá bom? Lembrem-se disso. Arrepender não é chorar, irmão. Chorar é quando a gente está lá fazendo a prova. Vocês lembram quando a gente diz que aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê? Pois é, isso daí não é arrependimento. Isso é lamento mesmo, tá? Arrependimento é mudança de atitude e modo de vida. E cadê uma base bíblica para tudo isso? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o perdão dos pecados se obtém pela obra redentora de quem? Quem, irmão? Acho que nós entendemos, né? Jesus Cristo. Quinto, vamos lá. E olha só, nós já estamos dos quintos, ainda agora para frente o negócio fica feio, para lá dos quintos, tá? Cremos que a justificação, regeneração e novo nascimento acontecem pela fé no sangue de Jesus. Justificação, regeneração. O que é justificar, irmãos? Justificar não quer dizer que eu seja santo, quer dizer que eu sou declarado justo por aquele que é santo.
Eu não me torno bonzinho, eu me torno justificado, porque alguém que teve condições me absorveu da minha culpa mediante o arrependimento. Quem foi esse? Jesus. O que é regeneração? Regeneração é a oportunidade que Ele nos dá de sermos gerados de novo. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. Então, esse é a regeneração, novo nascimento, e isso acontece pela fé no sangue de Jesus. Vamos lá? Perguntinha. A justificação por meio de Cristo coloca no crente na posição de inocente. Aleluia. Tá vendo, irmão? Vale a pena ser crente, tá? A regeneração é a implantação da semente de vida, que é quem, irmão? A palavra. Palavra de quem? De Deus na nossa vida. Com a germinação dessa semente se forma uma nova natureza e ainda uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Mais ainda, a justificação imputa a justiça de Cristo. Já a regeneração compartilha a justiça de Deus. Você não entendeu? Irmão, não saiba mais que convém. Estou tentando te ajudar, tá? Vamos lá, vamos para frente. Cada uma é um dom da graça de Deus, administrado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Ninguém vai ser justificado ou regenerado por fazer campanha. Nós vamos ser justificados e regenerados pela fé no sangue de Jesus. Olha o que cremos, irmãos. Às vezes nós cremos em algo e praticamos outra coisa. Vamos voltar para a nossa fé, aos rudimentos da nossa fé. Talvez valha a pena pensar acerca disso, tá? Então, se Romanos 3:23 diz que nós somos pecados, Romanos 3:24, 25 ensina que a nossa justificação e redenção se obtém pela graça de Deus e a fé em Jesus Cristo. Vamos lá, vamos caminhando, que o tempo é a favor de nós. Cremos, artigo 6º, cremos na santificação subsequente ao novo nascimento. Irmão, a gente só é santificado após nascer de novo, irmão. Olha que coisinha mais linda. Então, vamos à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificar é fazer uma coisa ou pessoa santo. Olha que coisa mais simples. Santificar é fazer santo, tá? A santificação, em seu aspecto salvífico, se refere a 3 coisas basicamente. Primeira, separação do mundo, irmão. Quem não se separou não é santo. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não está em nós. Se você quiser uma base bíblica interessante, vai em Pedro, tá? Pois a Bíblia nos diz que ele nos faz passar as coisas deste mundo, tá bom? Se ele nos faz passar, é porque existe uma força maior do que a do mundo. Mais ainda, santificação significa o quê? Ser limpo do pecado, não é assim? Lembra lá de Davi, quando diz que se o Senhor nos limpar, nós estaríamos limpos de fato, de verdade? E, por fim, santificação, em seu aspecto salvífico, se refere à crucificação da natureza carnal. Irmão, carne não se santifica, carne se mata na cruz. Gálatas 6 diz que para você viver no Espírito, você tem que matar a carne. A carne converte não, irmão. Não adianta fazer apelo para ela, não. Tem que matar mesmo, tá? Vamos lá. Mais ainda, vamos lá. A palavra subsequente se aplica à santificação como uma experiência que segue a experiência de quem? Novo nascimento. A santificação vem logo após o processo de novo nascimento. Não adianta querer inverter, viu? Não põe o carro diante dos bois. O aspecto, então, do novo nascimento são justificação, arrependimento, regeneração e adoção. Eu agora não sou mais dos meus pais. Eu sou
transformado. Eu vim para os que eram os meus, mas os meus não me receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de quem? De Deus. Então agora somos adotados em Deus pela fé na obra de Jesus Cristo. O sangue de Cristo providencia duas das necessidades específicas da expiação. Primeiro, perdão. O sangue de Jesus providencia perdão e purificação. Ainda vamos mais. A fé não se alcança por obras. A fé não se alcança por obras. É uma experiência de salvação. Vamos mais. Os agentes pelos quais recebemos esta experiência de santificação são a palavra e o Espírito. A palavra é que gera fé e o Espírito Santo é que nos revela a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. A providência de redenção, vamos mais, feitas por nossa santificação é a crucificação de Cristo. E 1 João 1,9 promete limpar-nos de toda maldade se que confessarmos o nosso pecado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Lembrem-se disso. Artigo 7º. Cremos que a santidade é a norma, é o modelo de Deus para o seu povo. Santidade é modelo, olha só. E então nós precisamos rever essas questões. Olha lá. A santidade como norma de vida significa uma vida que está dedicada a Cristo, separada do mundo e ainda mais, e que não pratica o pecado. Irmão, você lembra daquela história de que a carne é fraca? Irmão, tudo bem, a carne pode até ser fraca, mas o pecado não pode ser confundido como vitamina. Então, quem vive pecando não tá assim, né? Ele está fortalecendo a carne, tá bom? Então, ele está atendendo aos conceitos da carne. Essa história de carne fraca, toma cuidado com isso. Vamos mais. O padrão de Deus é a medida e justiça que ele tem estabelecido na sua palavra, a Bíblia Sagrada. E esse padrão de Deus, desde Gênesis 17:1, é andai diante de mim e ser perfeito. Ó, o maior mandamento é o que, irmãos? Amar a Deus e ao próximo. Hebreus 12:14, então, diz que nós devemos ter paz com todos e a santidade. Esse é o fundamento bíblico do nosso 7º artigo. 8º, cremos que o batismo no Espírito Santo acontece subsequente à pureza do coração. Tem gente que quer o batismo no Espírito Santo, mas o coraçãozinho ainda não foi regenerado, ainda não foi justificado. Será que dá? Não dá, irmão. Vamos na fé. Depois que Deus limpa o coração, ele pode receber um morador novo, que é o Espírito Santo. O significado básico da palavra batizar é o que, irmãos? Submergir, afundar totalmente, mergulhar. Em ordem cronológica, o batismo no Espírito Santo segue a limpeza de quem? Do coração. O resultado da santificação ainda é o coração limpo, limpinho, irmão. Você pode ter até ficar sem tomar banho, irmão. Tomar só no dia de sábado, mas sem limpar o coração, não dá. Na Escritura, coração se usa para, essa palavra coração se usa para quê, irmãos? Para descrever a natureza do homem. E ainda uma base bíblica, Marcos 1, 7 e 8, anuncia que Cristo batizará com o Espírito Santo. Lembrem-se disso. 9º artigo, vamos lá? Cremos no falar em outras línguas como espíritos dirigir a pessoa, o qual é evidência inicial do Espírito Santo, irmãos. É uma evidência inicial. Preste atenção nisso. O falar em línguas é falar em uma linguagem que o que se fala
não conhece ou entende no seu natural. O Espírito Santo é quem é o autor e o que move ao crente em sua experiência de falar em outras línguas. Irmão, se é o Espírito Santo, ninguém precisa ficar falando assim, ó, que está na hora de falar em línguas. Não, irmão, deixa o Espírito Santo mover, tá bom? Deixa ele ser Deus na nossa vida. Vai que dá certo, né? O termo inicial se usa para especificar que em línguas é o primeiro ou na ordem das evidências externas observáveis do batismo do Espírito Santo. Ainda, usa-se também para indicar que outras experiências lhe sucederão. Não é só o falar em outras línguas. Tá? No dia de Pentecostes, os crentes, segundo Atos 2:4, falaram em outras línguas, tá bom? De forma, inclusive, compreensíveis. 10º, nós cremos no batismo por imersão e que todos que se arrependem devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só. Nós temos, então, uma ordem a ser seguida, um modelo a cumprir. As palavras sacramento e ordenança descrevem um ritual do batismo nas águas. Nós devemos, então, observar isso com cuidado, tá bom? O batismo pressupõe uma experiência prévia de fé em Cristo e arrependimento para com Deus. Pela fé, nós alcançamos, mas precisamos nos arrepender, que é o símbolo maior do batismo nas águas. Por meio do batismo nas águas, o crente obedece a Deus. É uma evidência externa daquilo que já aconteceu internamente. Então, precisamos batizar. O uso da fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo representa a autoridade. É o que nos dá legalidade. O batismo, então, representa a morte, sepultura e ressurreição com Cristo. Nós somos batizados na morte de Cristo, irmãos. Nós estamos... Qual é o salário do pecado? Não é a morte? Como é que a gente morre, não é sepultado? Então, nós somos afundados, tá, na água e ressurgimos para uma nova vida em Cristo. Por isso, é necessário, sim. O batismo é um ato de adoração, tá bom? E em Romanos 6, 4 e 5, ensina-nos que o que se batiza morre para o mundo e anda em novidade de vida. 11º, e já estamos caminhando para o encerramento, sem prorrogação. Cremos que a cura divina é providenciada para todos na expiação. Nós cremos, irmãos, nós cremos na cura divina, provida para todos. Então, a cura divina é uma restauração da saúde por intervenção divina, direta. Ó, irmãos, é Deus quem cura, tá? Lembrem disso. E é uma intervenção de Deus no nosso mundo natural. Vamos mais. Se reconhece que toda cura é providenciada pela bondade de Deus, mesmo que tal cura aconteça por conselho ou habilidade médica. Olha que lindo. Deus pode usar, irmão, na falta de um jumento, de uma pedra. Deus pode usar, né? Vou deixar assim, que senão a gente fica falando coisa que não deve. A expiação se refere à morte sacrificial e vicária de Cristo. Olha só, a enfermidade é o resultado da queda e do pecado do homem. Nós precisamos entender isso bem. A cura divina, então, se obtém por meio da fé. Lembram-se de Jesus? Quando ele dizia, vá em paz, a sua fé te salvou. E um texto bíblico, talvez seria utilizado 1 Pedro 2,24, onde afirma que pelas feridas de Cristo nós fomos
sarados. Pedro está citando Isaías. Nós não li errado, irmão. 1 Pedro 2:24, tá? Pedro lia o Antigo Testamento. Pedro leu Isaías. Olha que benção. Que bom, né? É tão bom quando a gente aprende que a gente pode ler a Bíblia toda, né? Vamos lá. 12º artigo. Cremos na Santa Ceia e também na lavagem dos pés dos santos. Olha que chique. As palavras ordenança e sacramento, de novo, são associadas à administração do batismo e Santa Ceia. E também a lavagem dos pés. E a Santa Ceia representa uma nutrição espiritual. É alimento espiritual. Talvez nós podíamos fazer uma dieta de crente, né? Fortalecer o nosso corpo espiritual. Cristo lavou os pés dos apóstolos e lhes ordenou que nós fizéssemos o mesmo. Irmãos, é o maior exemplo de liderança. É o maior exemplo de liderança. Quando nós descobrimos aquilo que somos, nós não somos medidos pelo que fazemos. Aquilo que somos é mais importante do que o que fazemos. Lembrem-se disso. Quem você é diante de Deus é mais nobre e é mais importante do que o que você faz diante de Deus. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, contém as palavras de instituição da ceia. Existem outros textos, tá? Mas, neste momento, lembrem-se, 1 Coríntios 11, 23 e 26, tá? E ainda, uma evidência de que ensina que a igreja primitiva praticava a lavagem dos pés se encontra onde, gente? 1 Timóteo 5:10. Talvez você esteja lembrando de João 3. João 13, aliás. Mas quando João vai mencionar o lava-pés, ele já, ali é o texto básico, mas uma das evidências de que a igreja primitiva praticava lá em João é quando Jesus fez. Aqui em Timóteo é quando a igreja fazia. Então não confunda. 13º e penúltimo. Cremos na pré-milenial segunda vinda de Jesus, primeiro para ressuscitar os justos mortos e arrebatar aos santos vivos para ele nos ares. Segundo, para reinar na terra por 1000 anos. Olha que coisa maravilhosa, vai acontecer em 2 etapas, primeiro e segundo tempo. Bem, viu, irmão? Vamos lá. A palavra milênio se refere ao reino de Cristo na terra por um período de quantos anos, irmão? Milênio. 1000 anos. Ó. E ainda, a palavra pré-milenial se refere ao estabelecimento do reinado de Cristo na terra do começo dos 1000 anos. Olha só, a Igreja de Deus confessa publicamente que ela crê que Jesus, antes de estabelecer o reinado de 1000 anos, ele virá. E a segunda vinda de Cristo é um advento que cobrirá o período de tempo desde o arrebatamento da igreja até a consumação do reino. Do reino. O reino de Cristo será um governo literal, estabelecido através de todo o mundo. A primeira ressurreição será alcançada com o retorno de Cristo. Lembrem-se disso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 22 e 24, se encontram uma série de ressurreições. Cristo, as primícias, os que são de Cristo e no fim do reinado milenial de Cristo. Ok? Irmãos, é assim, tá? É assim que é. Depois você vai me entender. Talvez agora você não me entenda, mas na hora de passar pela prova, dando glória a Deus, você vai lembrar disso. Memoriza isso, tá? Por fim, 14º artigo e último.
Cremos na ressurreição corporal, vida eterna para os santos e castigo eterno para os iníquos. Vamos lá? A ressurreição corporal é o arrebatamento físico e literal dos mortos. Nós cremos nisso, tá bom? Na ressurreição, o crente será feito semelhante a Cristo em espírito, alma e corpo. Ó, seremos como Ele é. Ah, pensa nisso, pensa nisso. Só uma curiosidadezinha. O salário do pecado é o castigo eterno. Isto é a morte eterna, na qual o incrédulo é cortado da vida com Deus. Sua alma viverá eternamente no inferno. A ressurreição dos justos e dos iníquos é profetizada em onde? Daniel, capítulo 12, versículo 2. Lembre-se disso. Apocalipse 20, do 13 ao 15, afirma que o que não se achou inscrito no livro da vida foi lançado do lago de fogo. Preste atenção, vale a pena porque o livramento ainda está proposto para nós na cruz de Cristo. Queridos, prazer estar com vocês. A gente brinca um pouquinho e tenta assim para tentar facilitar a compreensão. Um grande abraço, Deus abençoe, meus parabéns por essa oportunidade. Sejam bem-sucedidos, que o Espírito Santo te faça lembrar de todas as coisas. Sucesso, estamos juntos nesse mesmo projeto. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe.